Muito bom dia, igreja, graça e a paz, amém? Amém? Glória a Deus. Ontem nós tivemos aqui o Champions Day, um dia de torneio, valendo medalha, a coisa foi séria, viu? Os adolescentes aqui, os jovenzinhos, estavam tudo aqui na disputa, comeram, encheram o bucho, tomaram o lanche da tarde, competiram, gritaram, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas eu fiquei sabendo, sim, alguns pais me procuraram que eles chegaram tão cansados em casa que alguns nem banho tomaram. Oh, Deus. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Vocês estão bem, igreja? Muito bem, é um grande privilégio poder estar aqui pregando essa mensagem de hoje, que já começou através do louvor, já começou através do primeiro texto lido aqui pela G. Glória a Deus, o que a G leu é o que a gente vai pregar, glória a Deus por isso. Então abram as suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 4. Aleluia. Certa vez eu ouvi de um teólogo que o caminho mais distante do mundo, o caminho mais longo do mundo é entre a cabeça e o coração. Então as palavras que eu falar aqui, talvez o máximo é atingir os seus ouvidos. Talvez eu atinja os ouvidos de alguns, talvez nem de todos. Mas essa missão de encurtar essa distância mais longa do mundo, que é entre a cabeça e o coração, é o Espírito Santo de Deus. Então que Ele faça essa missão linda na minha e na sua vida, encurtando essa distância em nome de Jesus. Irmãos, 2 Coríntios, no capítulo 4... Esse sermão, ele nasceu assim numa angústia mesmo, assim, viu? Uma angústia da vida, assim, de tomar as pancadas da vida, na rotina do dia a dia mesmo, na rotina do trabalho, né? Na relação profissional, e que muitas vezes a gente acaba aí sofrendo umas injustiças, é ou não é, irmãos? Nem sempre a gente sofre injustiça, às vezes a gente comete também injustiça, mas... sofrendo umas injustiças assim, e calado, irmão, calado, e aí é duro, né, você ficar calado diante de injustiça, não é? Fica com aquele nó de choro preso na garganta, assim, aquele negócio terrível, porque o homem exterior, ele tem um coração justiceiro, ele quer lutar, ele quer duelar, ele quer gritar justiça, né, e aí você se cala, e aí fica aquele nó, aquele choro preso na garganta. Foi isso que aconteceu comigo esses dias aí, ou melhor, tem acontecido, e provavelmente, irmãos, amanhã segunda-feira aconteça de novo. Mas eu me olhei assim no espelho, com lágrimas nos olhos assim, eu fiz aquela pergunta que todo cristão faz quando o trem não está fácil. Qual é a pergunta que todo cristão faz quando o trem não está fácil? Por que, Senhor? Com lágrimas nos olhos, por que, Senhor? Talvez, irmãos, esse seja o seu questionamento hoje. Por que, Senhor? Eu não sei para quem eu vim pregar hoje aqui, irmãos, mas eu tenho certeza que a mensagem de hoje talvez seja a resposta para o seu coração, para os seus questionamentos que você tem feito ao longo dos seus dias, talvez ao longo de muitos anos. Por que, Senhor? Sabe aquele silêncio, irmão, que dói na alma? Sabe aquele tipo de silêncio que ele é tão silencioso que ele chega a ser ensurdecedor? Sabe aquele? Foi esse aí que me atingiu. Foi esse aí que me atingiu. Mas aí depois de um tempo, desse silêncio tão silencioso, que ficou ensurdecedor ficar ali naquele ambiente. Depois de um tempo, a palavra do Senhor veio ao meu coração. Ele sussurrou ao meu coração. E é exatamente essa palavra que nós vamos pregar, 2 Coríntios, capítulo 4, nos versos 7 em diante. A palavra do Senhor diz assim: temos, porém, aleluia, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados,
porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, e para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa e leve momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, poderia assim, esse sermão aqui, do capítulo 4, ser dividido em 3 blocos, assim, três pregações, irmãos. Mas o tempo presente, a logística do tempo presente não permite fazer isso. Então, eu vou pregar aqui e quem sabe num futuro próximo eu consiga fazer 3 sermões em cima desse texto aqui, que ele é rico, ele é poderoso demais. Irmãos, vamos entender aqui. A primeira carta aos Coríntios, ela foi escrita com o propósito de Paulo ali corrigir as desordens que haviam surgido nessa igreja, a fim de estabelecer ali aos fiéis um modelo de conduta cristã, né? Havia muita divisão na igreja, havia muita imoralidade nessa igreja de Corinto, havia ali nas escadarias da igreja as prostitutas cultuais, né? Para você ter uma ideia, Corinto era uma cidade portuária, então existia muita riqueza, mas também existia muita corrupção, era transição de pessoas, porque tinham 2 portos, de um lado e do outro dessa cidade. Então este povo era um povo que estava dividido, seguindo homens, eles eram seguidores de homens, uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros ainda, eu sou de Cefas, e ainda alguns outros, eu sou de Cristo. Então o Paulo era uma igreja que estava ali com a ideia fixa dos dons, sobre a beleza dos dons espirituais, né? Então Paulo, ele prega ali bem no meio, entre a questão de quando os dons é revelado a essa igreja, essas pessoas, e sobre as práticas dos dons. Paulo prega bem ali no meio, ali no capítulo no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala, então eu passo a apresentar a vocês um caminho sobremodo excelente, que é o amor. Agora já a segunda carta de Coríntios, irmãos, Paulo, nessa carta, ele revela o seu coração aos leitores. Paulo, ele derrama aqui, ele revela, ele desnuda o seu coração aqui, dizendo sobre as suas angústias ministeriais, sobre os dramas da jornada cristã. E Paulo, ele está falando aqui sobre os falsos mestres, sobre os falsos apóstolos que haviam se infiltrado no meio do povo com falas enganadoras. Muitas dessas atitudes desses falsos apóstolos, desses super apóstolos aqui, estavam até escravizando o povo com as suas enganações, mentindo com falsas alegações sobre até o próprio apostolado de Paulo. Essa igreja aqui de Corinto, irmãos, era uma igreja desrespeitosa, era uma igreja indisciplinada. Houve muita oposição à vida de Paulo, à pregação de Paulo e dos irmãos aqui, mas ele insiste em amor por essa igreja. E Paulo, eu desafio você a ler 1 e 2 Coríntios, irmão. Leia isso, tira um tempo essas semanas e leia essas cartas, é lindo isso. Paulo, ele insiste, ele envia os irmãos a pregar a esta igreja. Paulo, ele defende a cruz de Cristo, escancarando a verdade que é Jesus Cristo no Senhor nosso Deus, e as mentiras faladas por esses falsos mestres, por esses super apóstolos que viviam aqui nesse período. Então, assim, o propósito de Paulo era restabelecer a confiança
a confiança dos convertidos ali naquele lugar. Mas sem dúvida nenhuma, um dos temas ou do tema central dessa carta é a relação entre o sofrimento e o poder do Espírito Santo de Deus. É sobre os cristãos poder possuir as riquezas de Jesus Cristo por meio do sofrimento. É sobre os cristãos ter o privilégio de experienciar as riquezas de Cristo por meio do sofrimento. O que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios é que o sofrimento no corpo mortal dele mesmo, Paulo, tem a intenção de mostrar a todo aquele povo e também mostrar a nós, de revelar que o poder da ressurreição de Jesus Cristo, essa é a intenção, é todos olharem para a figura de Paulo, olhar aquele corpo que provavelmente era caquético, sem saúde, quase sem vida. Ele narra isso, mas olhar o grande mistério do poder da ressurreição de Jesus Cristo habitando ali naquele homem. E por essa causa, irmãos, Paulo fala o quê? Eu não me importo em sofrer. Por esta causa, eu não me importo em sofrer. É exatamente isso que essa palavra tem por objetivo nos ensinar hoje. Amém, igreja? Irmãos, o discurso de Paulo ele é tão revelador e ele é tão pessoal que no início da carta aqui, 2 Coríntios, ele vai falar assim ele vai falar que a vida do crente não é mais só para ele. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, se somos atribulados, é para consolo e salvação de vocês. Mas se somos consolados, também é para salvação e consolo de vocês. Ou seja, a vida do crente não é mais para ele. E o que é interessante nisso tudo? Por que a relação sofrimento, cruz de Cristo, que em nossa morte vocês tenham vida, por que isso é tão interessante? Porque nessa época, irmãos, existiam algumas correntes filosóficas. E Paulo combatia essas correntes filosóficas. Nessa época aqui, tinha duas dessas correntes filosóficas, que uma era os epicureus e os hedonistas, irmãos. E Paulo combatia isso. E qual que era a ideia geral deles? Por exemplo, os hedonistas, eles falavam o seguinte, de forma geral, eles consideravam assim que o prazer era o único bem do homem como objetivo principal. O prazer era o único bem do homem como objetivo principal. Lembra um pouquinho os dias de hoje, lembra não? Hein, gente boa? Lembra um pouquinho, né? Esse individualismo que a gente está vivendo, hein? Esse egoísmo de alto preço que a gente está vivendo, as coisas exclusivas que este mundo oferece para nós. Tá ou não está vivendo isso, irmãos? Esse negócio como o prazer, como fonte única do bem, como fonte de objetivo único, principal da vida do homem. Era isso que o hedonismo, ele pregava, né, nas ruas, nas praças, na cabeça do povo, no coração do povo. Enquanto que o epicurismo, irmãos, ali de Epicureu, ele também, numa visão geral, ele também vê o prazer como um objetivo da vida. Mas não como os hedonistas, mas de uma forma mais moderada, não tão radical, mas tem um agravante aqui, no pensamento, nessa corrente filosófica. E qual que é o agravante? Eles criam na ausência da dor. Ou seja, o estado ideal do ser humano é sem dor ou qualquer tipo de perturbação, é sem dor ou qualquer tipo de tribulação, qualquer tipo de atrapalhação. Paulo combatia essas correntes filosóficas aqui. Aí eu fico me perguntando, igreja, qual que é o perfil do cristão que o mundo moderno tem pintado? Olhando para essas duas correntes filosóficas aqui, qual que é o perfil do cristão que o mundo moderno tem pintado? Vocês estão comigo? Portanto, irmãos, quando a gente olha para o discurso de Paulo aqui, não surpreende a gente ele ter sofrido tanta rejeição. Não surpreende. Paulo está dizendo assim, ele está dizendo que o evangelho, ao contrário do que essas correntes filosóficas dizem, ele está dizendo que o evangelho não é um chamado para você correr do sofrimento, mas na verdade o evangelho, ele é um chamado para você ir ao encontro do sofrimento.
É isso que Paulo está dizendo aqui. É para você ir ao encontro do sofrimento. Ele é um chamado, o evangelho é um chamado a ir ao sofrimento. E isso é muito doido, irmãos. Sabe qual imagem que me vem na cabeça quando eu tenho interpretação disso? Eu lembro do salva-vidas na praia. Ele está lá bonitinho, numa sombrinha, sentadinho, só observando. E aí a pessoa vai lá, toma umas e outras, pronto, acha que é super-herói, entra no mar, vai fazer festa e acaba lá se afogando e as ondas vai varrendo de um lado para o outro, varrendo, virando aquela pessoa para lá e para cá, e todo mundo fica desesperado, mas ninguém tem coragem de entrar. O salva-vidas ele desce, amarra aquela boinha que a gente acha que não serve para coisa nenhuma, e ele vai dando braçada, some no meio, e de repente lá do outro lado, ele sai com aquela pessoa, salva daquele lugar. O evangelho, ao contrário do que essas correntes filosóficas pregavam na época, é você não correr do sofrimento, mas você ir ao encontro do sofrimento. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Jesus, ele trilhou até a cruz. Jesus, ele foi rumo à cruz, ele não fugiu da cruz em nenhum momento. Ele trilhou até a cruz, ele foi em direção da cruz. E ainda nos convoca aí também, irmãos. Quando ele diz, aquele que quer me seguir, faça o quê, irmãos? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e pé na tábua, bora para rumo à Nova Jerusalém Celestial. Negue-se a si mesmo. Irmãos, quer um trem mais difícil que dizer não para nós mesmos? Quer ver um trem mais difícil do que dizer não para nós mesmos, irmãos? Eu sei que comer um bombonzinho não faz mal. Mas eu não consigo dizer não para mim mesmo. Está entendendo? Está entendendo? Os exemplos clichê que a gente usa, mas funciona, irmãos, funciona, né? A gente sempre fala assim, o varão vem a mulher estranha, o varão casado, ele sabe da função dele, ele sabe. Aí vem lá, a mulher estranha, vem lá. Toda desenhada assim, mostrando para ele que ele é o homem. Aí ele não consegue dizer não para si mesmo. Ele não precisa dizer não para a mulher estranha, ele não tem nem que falar com ela, ele tem que dizer não para si. Olha só como é difícil. Negue-se a si mesmo. Foi isso que Jesus nos convocou a fazer, negar-nos a nós mesmos, irmãos. Irmãos, não se engane não, viu? Jesus não trilhou o caminho da cruz para que a gente tenha uma vida sossegada, não foi isso. O que ele fez, o que ele conquistou naquela cruz, foi aquilo que ninguém jamais conseguiria conquistar, que é a nossa liberdade eterna, que é o caminho de volta para a presença do Pai. Foi isso que Jesus conquistou naquela cruz, se humilhando até a morte de cruz. Não foi para a gente ter uma vida sossegada, não. Irmãos, quem é que você segue como cristão? É Jesus Cristo, é o homem de dores. Nós seguimos o homem de dores. O bem da verdade, irmãos, é que o sofrimento dos cristãos no Evangelho, ele está na contramão desse mundo pós-moderno do século 21. O sofrimento dos cristãos no Evangelho, ele está na contramão, irmãos. Por isso flexibilizam tanto o Evangelho. O Evangelho, que não é evangelho, né? Se ele é flexibilizado, ele não é evangelho. É por isso, irmãos, por isso que hoje nós temos o evangelho do bem-estar. Nós temos o evangelho, Jesus, faz de tudo para a pessoa ela se sentir bem. Igreja, irmãos amados, a gente não vem para cá para a gente se sentir bem. A gente não cultua a Deus para se sentir bem. A gente cultua a Deus porque a graça nos encontrou, porque nós temos esperança de uma vida eterna. Esse mundo pode ser um verdadeiro fracasso para nós, mas a eternidade é garantida, ela é eterna. É um evangelho misturado, flexibilizado, é o evangelho coach, é o evangelho da prosperidade, e por aí vai, irmão, mas isso não é evangelho.
Esse tipo de evangelho prioriza o prazer individual das pessoas. Esse tipo de evangelho prioriza as conquistas pessoais. Não tem nada de coletivo, não tem nada de comunidade. Irmãos, não podemos esquecer, nós seguimos o homem de dores que sabe o que é padecer. Oh, aleluia. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é sobre o glorioso ministério da nova aliança. O que Paulo está dizendo aqui é sobre a gloriosa jornada do cristão. Esse é o tema da mensagem, a gloriosa jornada do cristão. Hoje é um dia glorioso, irmãos, pois estamos juntos, unidos, uma só voz, um só propósito, que é adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas quando nós olhamos para esse cenário que Paulo está pintando aqui, o glorioso ministério da nova aliança, quando nós olhamos a gloriosa jornada do cristão, percebemos que esse cenário, ele se dá de um modo diferente, ele se dá de um jeito diferente do que esse mundo entende por glorioso. Esse mundo entende por glorioso outras coisas. Esse mundo, ele confunde glamour com glória. Esse mundo confunde o que é glamuroso com glorioso. Esse cenário glorioso da jornada gloriosa do cristão, ela se dá num corpo frágil, irmãos. Ela se dá num corpo humilde. Ela se dá num corpo fraco. Ela se dá em vasos de barro. Vasos de barro, somos nós, vasos de barro. O salmista no Salmo 103, ele fala que o Senhor, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas carregamos um tesouro dentro de nós, que é a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E é através dessa figura simbólica, irmãos, do vaso de barro, que o Senhor resolveu se revelar. É através dessa figura simbólica de vasilhas de barro, que o Senhor se resolveu se manifestar na terra dos viventes. É por isso que Paulo fala que não desanimamos. Não desanimamos. Igreja, era comum aqui nessa cidade de Corinto, que é uma cidade portuária, era comum os mercadores fazer o quê? Misturar um produto bom com substâncias não tão boas. E eles misturavam para vender aquilo. O conteúdo, a embalagem era bonita, mas o conteúdo, ele estava adulterado. Os oradores da época profissional aqui, eles também usavam da mesma técnica. Eles usavam da mesma técnica. O que eles faziam, irmãos? Eles estavam mais preocupados com as suas performances, com a sua retórica, com a sua oratória, que o conteúdo já não era mais a verdade, era misturado, porque eles estavam preocupados com a aparência externa. Por isso Paulo diz aqui, não desanimamos, por quê? Porque não importa a nossa aparência para este mundo, não importa, o importante é sermos encontrados justos no dia do Senhor. Porque mais uma vez eu digo, nós seguimos o homem de dores, que sabe o que é padecer, e a Bíblia relata em Isaías 53, que nele não havia nem beleza e nem formosura. Não desanimamos. Gente boa, deixa eu falar um negócio para vocês. Como vocês imaginam que era a cara de Paulo? Como que vocês imaginam que era a lataria de Paulo, irmãos? Paulo era um homem de conflito, irmãos. Paulo era um perseguidor da igreja, ele não era um mero capataz sanguinário, não. Paulo, ele era o articulador, irmãos. Ele era o sujeito que arquitetava, que planejava as execuções, ali as ações contra os irmãos, contra os fiéis, o que seguia o caminho. Ele consentiu na morte de Estevão. Era dado a ele cartas de autorização para perseguir os cristãos e colocar esses cristãos em algemas, e não brinca não, irmãos, era criança, era velho, seguia o caminho. Paulo arquitetava, Paulo era um homem bélico, até que um dia, esse homem é encontrado,
A Bíblia diz que esse homem respirava ódio, até um dia que ele é encontrado. A miséria de Paulo foi encontrada. O eu de Paulo cai por terra naquele caminho iluminado. Foi o encontro do divino e do pecador, irmãos. Do divino e do terreno. Foi um encontro do Criador e da criatura. Foi o encontro do santo e do pecador. Paulo, ele chega a escrever uma espécie de relatório, irmãos. Uma espécie de relatório sobre a sua gloriosa jornada do cristão. É isso que ele faz. Sabe o que ele diz, irmãos? Ele diz lá no capítulo 11, ali, a partir do verso 23, ele diz: trabalhei com muita dedicação. Porque os judeus, eles estavam falando: eu sou israelita, eu tenho sangue puro, eu sou não sei o que. Daí ele fala: eu também. E aí ele acrescenta: então, se vocês trabalharam, eu também com muito mais dedicação. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida, muito mais. Enfrentei a morte várias vezes. Recebi dos judeus 5 vezes uma quarentena menos 1 de chibatada. 3 vezes apanhei de vara. Irmãos, em tese, um cidadão romano nem podia apanhar de vara, irmãos. Os judeus, uma quarentena menos 1 são 39. A lei dizia que o judeu, o homem castigado, ele tinha que tomar 40 chibatadas, porque era o sinônimo maior de humilhação. Sabe o que os judeus, sabe o que eles faziam? Os irmãos de Paulo chibataram ele, 39 eles contavam. Sabe por quê? Para não cumprir a humilhação. Fui apedrejado uma vez, fui dado como um morto. Irmãos, Paulo foi apedrejado, está lá em Atos, no capítulo 14, você lê lá. Paulo foi apedrejado de tal maneira que arrastaram ele para fora da cidade, ele estava como que morto. Ele fala aqui nesse capítulo 11 de 2 Coríntios, ele fala assim: sofri 3 naufrágios e fiquei 1 dia e 1 noite boiando em alto mar. Depois desse relatório, a gente entende aqui facilmente ele dizendo: não desanimamos. Não desanimamos. Por quê, irmãos? Para que a excelência do poder seja de Deus. É isso que está escrito no verso 7. Para que a excelência do poder seja de Deus. Irmãos, a origem dessa palavra no grego é excelência do poder. Isso no grego, no original, essa palavra é uma hipérbole. Olha só que interessante a origem. O que é uma hipérbole no nosso português, irmãos? É aquilo que é exagerado, né? É aquilo que é exagerado, né? Estou derretendo de tanto calor. É uma hipérbole. É uma hipérbole. Mas essa palavra no original aqui, que foi empregada aqui pelo Espírito Santo de Deus, através das penas de Paulo, ela traduz aquilo que é tão excelente, que chega a ser excessivo, portanto uma hipérbole. Ou seja, o poder de Deus, ele não tem medida, ele é grande quem consegue medir o poder de Deus. Quanto de poder Deus gastou para fazer tua vida? Quanto de poder de Deus gastou para fazer aquele lugar que o povo vai fazer lua de mel lá, que as águas são mais claras que da torneira de casa? Quanto de poder gastou? Então o poder de Deus, ele é excessivo, ele é sem medida, contrastando com um simples vaso de barro, que sou eu e você. Entende, irmão? Somente o excelente poder de Deus para garantir esse tipo de coisa, irmãos, para garantir esse tipo de discurso. Igreja, eita, a hora passa rápido, hein? Oh, Jesus amado. Eu confesso, eu gostava desse relógio quando ele estava errado, que a gente falando, eu tenho mais uns minutos. Irmão, certa vez eu li uma história de um dos mais ilustres professores de Oxford. E ele foi reitor dessa faculdade, foi também um grande executivo de banco, mas que na época da Segunda Guerra Mundial, ele também foi ali uma espécie de embaixador britânico, né? Então, ele acabava relatando histórias entre os dois países, entre os Estados Unidos e também ali Londres, né? E como que ele fazia isso quando ele tinha que mandar mensagens secretas, né?
Então ele usava alguns recursos para encaminhar essas mensagens, para dialogar. Ele usava malote diplomático, avião que ia com outro propósito, não de guerra, isso e aquilo, e ele colocava lá as informações. Era assim que ele usava, ele ia usando das estratégias para revelar, para comunicar as mensagens secretas. Mas quando a mensagem era confidencial, quando essa mensagem ela era ultra secreta, sabe como ele fazia? Diz a história. Ele botava numa simples carta e botava no correio. Quando o trem era muito secreto, ele simplesmente pegava essa carta, essa informação, botava numa carta simples e colocava no correio. Irmãos, quem desconfiava de uma carta simples carregando um tesouro de informação tão importante de uma nação? Quem ia desconfiar? Ninguém. Porque a embalagem não traduzia o que estava lá dentro. Está entendendo? Está entendendo? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Irmãos, eu lembro de um período que eu trabalhei, eu tinha 15 anos de idade, eu trabalhei em loja de rua, né? Essas lojas de rua, assim. E eles tinham algumas lojas espalhadas, e tinha uma loja que era próximo da outra, assim, era específica aqui em São Paulo, era específico. E eu era vendedor dessa loja, era vendedor, ficava lá, vendendo. Um dia minha gerente me chamou e disse assim, olha, você pega essas 2 caixas aqui, eram 2 caixas de sapato, você pega essas 2 caixas e você leva lá na loja tal, vai caminhando, leva lá na loja tal, e entrega para fulano. Eu falei, tá bom. Peguei e tal, saindo. Ela falou, não. Tira o seu uniforme e coloca a roupa que você veio, sua roupa. Aí eu, tá bom, aí, tá bom. E aí, quando eu estava saindo, ela falou o seguinte, ó, você vai fazer o que eu mandar. Você vai pegar esse dinheirinho aqui. Antes de chegar lá na loja, tem uma sorveteria. Você compra um sorvete, senta ali na praça, toma o seu sorvete e depois você faz a entrega dessas 2 caixas. Aí eu questionei, ela falou, faz o que eu estou mandando, faz o que eu estou mandando. E aí eu fiz dessa forma, irmãos. Peguei as 2 caixas, fui, peguei o dinheirinho que ela me deu, comprei um sorvete, fiquei tomando sorvete, com as caixas do lado assim no banco, e eu tomei o sorvete, entreguei lá as caixas e voltei para a loja que eu trabalhava. Aí eu sou curioso, né, irmãos? Eu perguntei, eu falei, por que essa estratégia? Por que tomar sorvete? Por que você fez eu fazer isso, né? Aí ela falou assim, eu vou falar para tu, viu? Você parece ser confiável. O faturamento todo da loja estava dentro daquelas caixas. Eu falei, não. Ela falou, 800 mil reais estava dentro daquelas caixas ali. Irmão, você chama lá a empresa de seguros, lá, as coisas lá, chama atenção. Mas pega um sujeito desprezível, tomando um sorvetinho, irmãos. Quem vai imaginar que aquele sujeito, que aquele mensageiro está carregando um tesouro daquele? Quem vai imaginar que nós, irmãos, estamos carregando um tesouro da vida eterna dentro de nós, irmãos? As palavras de vida eterna, quem vai imaginar, irmãos? Que pessoas lascadas como nós, irmãos, que temos tido luto na família, que temos tido depressão terrível, doenças de morte, doenças autoimunes, doenças sem cura. Quem imagina que pessoas como nós, irmãos, carregamos um tesouro inestimável? Deus nos capacitou, irmão, para sermos ministros de uma nova aliança. Não é ministro de ministério que a gente faz na igreja, é o ministério de anunciar as boas novas. Essa mensagem é uma dádiva, irmãos. Nós levamos conosco em vasilhas de barro. Oh, aleluia. Os rabinos da época, irmãos, eles diziam que era impossível guardar bom vinho em vasos de ouro e de prata. Bom vinho se guardava em vaso de barro. Quando foi encontrado os famosos, os valiosos rolos do mar Morto, irmãos,
Eles estavam ali mais de 2 milênios ali de história, eu sei lá quanto tempo de história. Quando encontraram os vasos de barro, eles estavam se despedaçando, mas o conteúdo, ele estava intacto, um tesouro para a humanidade, guardado em vasos de barro. Irmãos, passa céu, passa terra, mas a minha palavra permanece para sempre, porque ela está armazenada em vasos de barro. Gente, o poder de Deus, gente boa, o poder de Deus, ele é revelado em seres humanos que aos olhos do mundo não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, irmãos. Essa é a gloriosa jornada do cristão. É a gloriosa jornada do cristão. E não glamurosa, como tem pintado os cristãos do século moderno. Ela não é glamurosa, ela é aquela que, ela é gloriosa. Ela é aquela que possui feitos de honra. É aquela que tem peso de glória, é aquela que é respeitosa, que causa admiração, e não que chama atenção para si, com elegância, com ostentação. Não, esta é a jornada gloriosa do cristão. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos até derrubados, porém não destruídos. Levamos no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Naquela tarde, irmãos, da minha vida, o silêncio ensurdecedor que iniciou naquela tarde diante do espelho foi rompido por essas palavras. Meus irmãos, eu ainda não vou terminar, eu tenho mais coisas para dizer. Vem cá, minha esposa. Vem aqui. Fecha o seu olho por 30 segundos, por favor. Se tu me amas, a Deus suplicas, e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eu fui olhar para a vida de Paulo, irmãos, numa tarde silenciosa de dor e tristeza, e vi que o mesmo sofreu tribulações, que chegou a perder as esperanças. Os versos 8 e 9 do capítulo 1, Paulo fala: nos veio tribulação acima das nossas forças, tribulação ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Aqui é um outro tipo de fé, irmãos, se eu posso dizer isso, aqui é um outro tipo de fé, porque nós temos fé para ganhar algumas coisas, nós temos fé diante de um desemprego, nós temos fé diante de uma enfermidade que vem sobre as nossas vidas, ou de um ente querido nosso, nós temos fé para vencer coisas, irmãos, mas fé desse tipo aqui, irmãos, que tribulação veio acima das nossas forças, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Esse tipo de fé é fé purinha no Deus que ressuscita mortos.
Igreja, esse é o conselho nesta manhã. Quando as perseguições vêm, quando o cristão é derrubado, quando ele está em estado de perplexidade, atribulados em meio ao caos deste mundo, pelos temores internos, pelos tremores externos, é aí que o bom perfume de Cristo é exalado. Quando o cristão ele anda firmado, quando diante disso tudo o quê? Diante de um luto de repente que vem, repentino, diante de uma traição, diante de um divórcio, diante de tristeza, diante de morte, diante de fracasso, diante de falência, o cristão, ele olha a tristeza nos olhos e ele sorri, irmãos. Ele sorri, irmãos. É aí que o bom perfume de Cristo é exalado, é o rastro de glória, aleluia, é o rastro de glória que fica no ambiente onde o cristão passa, é o rastro de glória, essa é a jornada gloriosa do cristão, a minha vida e a sua vida, aleluia. Sabe, igreja, antigamente ali nessa época de Paulo, ali no tempo de Paulo, quando um general, ou um rei, ou um grande líder, ele voltava de uma batalha que ele conquistava ali, de uma batalha, uma vitória militar extraordinária, irmãos, toda a cidade saía às ruas para receber esses líderes, para receber esses soldados. E como que o povo recebia esses heróis de guerra, irmãos? Um dos rituais era queimando incenso. Então os heróis de guerra eles passavam, depois de uma jornada de batalha, e a cidade saía pelas ruas queimando incenso. As ruas ficavam perfumadas, irmãos, com aqueles vasos de barro tudo desgastado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que Deus em Cristo Jesus está nos conduzindo de forma triunfante pelas ruas da vida, irmãos. Cristão tem que exalar bom perfume de Cristo, irmãos. É pelo caminho da cruz, amada igreja, que a gente tem acesso às riquezas em Cristo Jesus para as nossas vidas e para ministrar aos outros. O ministério, irmãos, ele não surge assim de outra maneira não, é só pelo poder da cruz, irmãos. Só pelo poder da cruz. Paulo está dizendo aqui nessa carta para mim e para você, que necessitamos chegar ao fim, irmãos, que necessitamos ser completos, íntegros, inteiros. É isso, igreja. Esse é o perfil do cristão lá dos tempos antigos, e esse continua sendo o perfil do cristão nos dias de hoje. Nós precisamos chegar ao fim, irmãos, e fim para cristão é só o início. É só o início, irmãos. Quando a cruz de Cristo ela trabalha em você de forma invisível, real e perene, ela vai te levar à ressurreição. E não só você, mas por onde você passar. Esse é o bom perfume de Cristo, é a ressurreição. Acho que eu tinha mais coisas para falar. Mas na worship. Moi, vamos fazer a primeira lá, Moi, para a gente encerrar? Oh, Deus. Meus irmãos, quando a tribulação vier, não tente sair dela sozinho, não. Você não vai vencer. Quando essa pressão for no nível suportável ou acima do suportável, não tente lutar sozinho, não. Você não vence por si só, irmãos. Só no Senhor é possível suportar, irmãos. Só no Senhor. Você pode ter a mente mais treinada, sabe, daquelas que senta no gelo e fica lá sem tremer, sabe? Esse tipo de gente que se desafia assim, sabe? Essas coisas. Você pode ter o corpo mais treinado, irmãos. Sem o Senhor não é nada. Mas com o Senhor, um simples vaso de barro. Eita Deus. Oh Jesus. Irmão, às vezes eu acho assim que o cristão, né, ele muitas vezes ele não está preparado para dor, para o sofrimento não, irmãos. Eu acho que não. Tem gente assim, quando vê o outro sofrendo, fala, misericórdia, orar, irmão, isso daí é maldição hereditária.
Só pode ser karma, irmão, isso é pecado. Você está nessa desgrama aí de vida, que isso é pecado. Ai, Jesus amado. Mas não, irmãos, o sofrimento talvez tinha que ser visto como fundamentais na vida do cristão, irmãos. Porque ele fala para nós, sabe o quê? Nós não somos autossuficientes. Nós não somos autossuficientes. Irmãos, nós não somos autônomos. Nós dependemos do Senhor. Irmãos, um bando de pescadores incultos segue a Jesus. O que acontece, irmãos? Cheios do Espírito Santo, eles causam um alvoroço nessa terra, irmãos. Um discurso, 3.000 almas. Um discurso. E não foi de bem-estar, foi vocês o mataram. Nós temos Jason e alguns irmãos, companheiros cristãos, que foram arrastados das suas casas diante dos oficiais. Por quê? Porque eles estavam sendo acusados lá em Tessalônica de causar transtorno no mundo. As palavras de vida eterna causam transtorno no mundo. Oh, aleluia! Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que o mundo não conhece e que o inimigo faz questão de cegar o entendimento para que o mundo não venha a conhecer mesmo. E por conta disso, irmãos, nós conseguimos viver, mesmo atribulados, mas não angustiados, mesmo perplexos, uma vez ou outra, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos até derrubados, irmãos, como um lutador que é derrubado no ringue, mas não destruídos. Vamos louvar com toda a força. Vamos, Manerchi.
vocês não receberam somente a graça de crer nele, mas de sofrer por ele. Paulo olha nos olhos de Timóteo e diz assim: ei, Timóteo, vem sofrer comigo, Timóteo, como um bom soldado de Cristo, arregimentado, vem sofrer comigo, vem participar dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Paulo chega a um momento de dizer: Senhor, eu tenho um espinho, eu tenho uma dor, me atormenta. E aí o Senhor responde para ele: ó, se você pegar aquelas Bíblias que ficam em vermelho quando Jesus está falando, você pode olhar, nas cartas de Paulo vai aparecer poucas vezes. Não é igual nos evangelhos, poucas vezes. Mas o Senhor diz o que para ele? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Muitas vezes nós queremos um refrigério de Deus, mas a gente quer assim: tira meu espinho, tira aquele miserável que me atrapalha todo dia, tira aquele concorrente, tira essa dor. Mas Jesus, ele não fala isso, não, irmãos. Ele falou para Paulo: o que foi que ele disse para Paulo? Paulo, os teus recursos te bastam? Paulo, as tuas posses, elas te bastam. Paulo, a tua família te basta. Teu currículo te basta, tua força mental te basta. Foi isso? Paulo, teu network te basta. Mas ele disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder, Paulo, ele se completa, é na sua fraqueza. Não tem a ver só com bondade, mas tem a ver com poder. É o poder de Deus em Cristo Jesus sendo manifestado, sendo revelado, envolvendo o servo dele. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Feche o seu olho aí, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, o inferno não pode prevalecer contra os eleitos do Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, nos dê ânimo, Senhor, para vencer, Pai, para viver uma vida plena, uma vida completa, uma vida digna, Pai. Em nome de Jesus, mesmo, Senhor, que este mundo caótico tente, Senhor, nos derrubar, nós não seremos destruídos, nós não seremos abalados, porque a tua boa mão nos sustenta. Guarda o teu povo santo, Pai, em nome de Jesus. O teu povo que nos assiste agora, Senhor, ali pelaquela tela, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a nossa segunda-feira, se ela for de perplexidade, que venhamos lembrar desta tua palavra poderosa, eficaz, cortante, penetrante, que sustenta, que rompe o silêncio das nossas almas. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus o Filho, e que as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão aqui, em nome de Jesus.